A seleção brasileira vence a Escócia por 3-0 nesse último jogo da fase de grupos. Tivemos a estreia de Neymar Júnior e Vinícius Júnior mais uma vez brilhando e sendo um jogador decisivo e o melhor jogador da seleção brasileira até agora na competição nessa Copa do Mundo de 2026. Cara, temos muitos assuntos para falar aqui, tá? Vários jogadores que foram muito bem nesse jogo, fazer também uma pequena projeção para o próximo adversário que a seleção brasileira vai enfrentar nesse 16avos, provavelmente Suécia, Japão ou Holanda. Com certeza vai ser um jogo muito difícil e eu acho que a seleção brasileira chega muito bem para essas próximas fases, para esses próximos mata-matas que vão vir nessa Copa do Mundo. Cara, é um jogo que muita gente sabia que seria um jogo tenso, porque valeria o primeiro colocado do grupo, né? Se Marrocos goleasse o Haiti, que foi o que não aconteceu, e Brasil perdesse para a Escócia, poderia sim ser uma tragédia para a seleção brasileira e já pegar uma pedreira no 16avos e ser eliminado. Poderia muito acontecer esse cenário, mas não, a seleção brasileira venceu e venceu bem, muito por causa do Vinícius. Cara, não tem como falar de outro jogador primeiro a não ser ele. A confiança que o Carlo Ancelotti deu para ele, que conhece muito bem desde a época do Real Madrid, cara, é surpreendente, né? A gente achava que o Vinícius Júnior não conseguiria brilhar com a camisa da seleção e ele vem calando todo mundo e fazendo uma Copa do Mundo impecável. Foi o melhor jogador da seleção brasileira em todos esses jogos, ganhou o prêmio. Hoje, ele só não fez 3 gols, porque um foi anulado, senão seria um hat-trick do Vinícius. Fez 2 gols, foi decisivo, o Vinícius Júnior tá jogando muita bola. Tivemos a estreia do Neymar, muito importante, né? Cara, quem não se emocionou vendo o Neymar em campo, quem não ficou feliz com ele vestindo a camisa da seleção, você pode ser hater, você pode não gostar do Neymar, mas, irmão, a partir de quando ele veste a camisa da seleção brasileira, entra em campo, você tem que torcer pro cara. Você tem que torcer e você tem que se emocionar, porque ele é o maior da nossa geração. Pelo menos dos que eu vi, foi o melhor que eu vi vestindo a camisa da seleção brasileira. Falar dos meio-campo que, mano, eu tô gostando muito desse meio-campo, tá? Bruno Guimarães e Paquetá. Cara, 2 assistências do Bruno Guimarães nesse jogo, né? Jogou muito o Bruno Guimarães. O Paquetá, cara, cadenciando o jogo, armando, jogando perto do Vinícius. Cara, eu tô gostando muito do Paquetá jogando nessa meia esquerda e o Bruno Guimarães de meia direita. Aquela assistência que ele dá pro Vinícius Júnior é um passe magistral. Coloca com a mão pro Vinícius Júnior cabecear ela e morrer a bola na rede. Cara, eu tô gostando muito desse meio campo da seleção. Casemiro, que vem sendo muito criticado, eu acho que ele também dá essa sustentabilidade para esses dois, Bruno Guimarães e Paquetá, poderem criar o jogo e armar com mais tranquilidade, tendo um cabeça de área como o Casemiro protegendo os dois. Cara, uma partida muito boa também dos laterais, que todo mundo, pelo menos, tinha muitas dúvidas, eu também tinha, com o Danilo. Muita gente criticou porque ele não joga de lateral no Flamengo, ele joga de zagueiro e ele é reserva do Flamengo nessa posição. E, cara, ele tá mostrando que ele consegue desempenhar um bom papel jogando na lateral direita. Cara, que confiança que eu tenho com o Danilo ali não é comparado com a que eu tenho com o Ibañez, mano. Cara, a partida que o Ibañez fez contra Marrocos era uma tragédia. Aquele começo de jogo, não gostei do Ibañez e claramente o Danilo ganhou essa titularidade merecidamente. Cara, o Danilo tá jogando muito. O quantos piques que ele deu hoje contra a Escócia não tá escrito, meu irmão. O que muita gente tinha de dúvida também em questão a condição física do Danilo de jogar de lateral, cara, ele tá conseguindo mostrar que ele consegue. E a linha de fundo direto ele conseguiu fazer isso nesse jogo contra a Escócia. Senhor Douglas Santos, cara. Muita gente projetava o Alex Sandro sendo esse titular. E o Douglas Santos, cara, calado, ninguém conhece o cara, fazendo arroz com feijão, ganhou a titularidade e nesses 3 jogos da seleção brasileira, ele foi bem nos 3 jogos, cara. Douglas Santos é um dos melhores jogadores da seleção nessa Copa do Mundo. Tem o Vinícius Júnior, tem o Bruno Guimarães, tem o Paquetá e o Douglas Santos tá ali nessa briga, tá? Para ser um dos melhores jogadores
da equipe. Falamos do Neymar, né, cara? Acho que é normal ele sentir um pouco, né? Pô, quanto tempo que ele ficou parado? Um mês parado desde aquele jogo contra o Curitiba, em que ele vestia a camisa do Santos. Cara, precisava ganhar esse ritmo, era importante o Neymar entrar nesse jogo. Não só para ganhar confiança, mas também para melhorar sua condição física, cara. Sentir o gramado, tocar na bola, ter uma parceria com o Vinícius que ele teve ali nesse finalzinho de jogo que a gente conseguiu ver. Eu acho que o Ryan, e aqui já entrando no tema do Ryan, ganhou a vaga do Luiz Henrique. Muita gente projetava o Luiz Henrique como titular, parece que não é. O Ryan ganhou essa briga e na hora de substituir, quem sai para entrar no lugar do Ryan é o Endrick e não é o Luiz Henrique. Então, cara, eu não sei o que aconteceu, o que os treinamentos está mostrando para o Carlo Ancelotti, mas em tese o Ryan também ganhou essa titularidade do lado direito, o Neymar entrou ali, o Endrick também jogou, o Martinelli entrou, o Vinícius e jogando, se entendendo muito bem com o Neymar. Eu gostei do Neymar, tá? Acho que conseguiu dar uma importantíssima, claro que ele não ia fazer grande coisa, até porque o jogo já estava resolvido, mas foi muito importante pro Neymar entrar em campo. O Alisson, que muita gente pega no pé, cara, é uma confiança absurda você ter o Alisson no seu gol. E cara, eu acho que foi uma fase de grupos boa da seleção brasileira. Tem um jogo duro contra Marrocos, um jogo ruim, empatou com o Marrocos, mas cara, Espanha teve um jogo ruim na estreia contra o poderoso Cabo Verde. Portugal empatou contra o poderoso Congo. Então, cara, a gente empatou com o Marrocos, semifinalista da última Copa. Então, cara, vamos ter calma. A gente empatou no jogo da estreia e tem muito torneio pela frente. A Espanha continua forte, Portugal continua forte e o Brasil também continua forte e chega forte para essa disputa desse mata-mata. Seja Suécia, seja Japão, seja Holanda. Vamos torcer para pegar a Suécia, que eu acho que é o caminho mais fácil para a seleção brasileira, um adversário mais fácil do que Japão e Holanda. Japão já venceu o Brasil nesse ciclo. A Holanda pode dar muito trabalho para o Brasil pelas qualidades dos jogadores que tem. De Jong, Reinders, Gravenberch, uma dupla de zaga de Van Dijk e Van de Ven, o Gakpo, que é muito criticado no Liverpool, mas quando ele veste a camisa da Holanda, cara, ele joga muita bola. Então é uma seleção muito forte e que também pode incomodar muito o Brasil. Então se a gente puder fugir dessas duas equipes, Japão e Holanda, e pegar a Suécia, vai ser ótimo pro Brasil. E o que você achou desse jogo? Você achou que teve outro jogador que se destacou? A dupla de zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães? Você tem algo a acrescentar tudo o que eu falei aqui nesse vídeo? Comente aqui nos comentários, já deixa o seu like, se inscreva-se no canal, ativa o sino para receber notificações de quando vídeos saírem aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto, galera!